Porque hoje, por exemplo, eu tenho a impressão que Miriam vai entrar. Então tem dias que a gente não pode estar presente, e essa é uma forma da gente se sentir mais perto. E tem pessoas que nem fazem parte da nossa congregação, mas têm acompanhado a palavra no online, então eu fico muito feliz por isso. Hoje a gente vai estar ministrando em Lamentações. É o nosso livro da sequência. Semana que vem, a partir de amanhã, a gente começa a ler Ezequiel, depois Daniel, depois a gente vai para os profetas menores, e aí a gente vai encerrar o nosso ciclo anual de leitura da Bíblia. Pode ser que você tenha chegado de paraquedas e nunca tenha lido a Bíblia antes toda. E se é esse o seu caso, e se você se deseja ser desafiado, eu convido a você a começar a partir de amanhã de Ezequiel. Hoje a gente termina Lamentações. Quem sabe daqui a um ano você vai estar chegando de Lamentações e termina de novo a leitura anual. Em qualquer momento em que você pegar a leitura, você vai ter a oportunidade de continuá-la, porque semanalmente a gente está fazendo a nossa viagem bíblica, né? E hoje, então, nós vamos estar lendo Lamentações, que foi tema do nosso pequeno grupo na sexta e tema na quarta-feira também. Nós damos as boas-vindas aos irmãos que estarão assistindo a ministração da palavra por meio do nosso espaço no Instagram. Que Deus te abençoe. Sendo possível, esteja conosco aqui na Reserva do Paiva, no quilômetro 4.9. Uma alegria estar com vocês. Recebê-los também. Mas hoje, aí onde você se encontra, seja um lugar propício, né, para adoração a Deus e para a aprendizagem da sua palavra. A palavra que eu trouxe para vocês hoje, ela se encontra em Lamentações, no capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versículos, os últimos versículos, e durante a exposição bíblica, eu vou estar passeando pelos versículos que não vão ser lidos nesse primeiro momento de Lamentações 5, o último capítulo do livro de Lamentações de Jeremias, onde assim nos diz a palavra do nosso Deus, a partir do verso 1. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram viúvas. No verso 17 a 18, diz assim: o nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Nós damos graças a Deus pela leitura da sua palavra. Peço a vocês que estejam orando nesse momento. Obrigado, Pai, por essa palavra, que ela possa entrar nas nossas mentes de um modo que possamos entender a aplicação correta, a interpretação correta, a exegese, a hermenêutica, a aplicação, para que ela seja, Senhor, um facho de luz, nos direcionando no caminho e aprendendo, Senhor, com o passado, com aquelas pessoas que tiveram experiências contigo e que experimentaram a dor, que experimentaram, Senhor, a desolação, o sofrimento, tantos sentimentos contraditórios, até mesmo a sensação de abandono, e que, em dado momento, Jeremias, Pai, fazendo coro, Senhor, com alguns crentes a ti, em ti, ele clama, Senhor, que o Senhor se volte em favor do povo. Nós oramos em nosso favor, em favor daqueles que sofrem hoje, Deus, as perseguições por amor do teu evangelho, aqueles que vivem, Senhor, os seus próprios exílios involuntários, como era o caso de Jeremias, por situações que têm impedido, às vezes, a pessoa até mesmo de congregar, de ter um espaço congregacional, aqueles que estão distantes das suas casas, aqueles que têm o coração entristecido, Deus, pela distância, para que nesse momento teu Santo Espírito esteja ministrando como um bálsamo, Deus, nas suas vidas, e possam ser renovados no Senhor. Quanto a nós, ilumina nossas mentes para que possamos entender como essa palavra se aplica em nós, em nome de Jesus. Amém. Qual é o quadro de Lamentações? Jeremias foi levado para o exílio
involuntariamente, ele não queria ir para o Egito, mas foi levado à força e ficou ali no Egito um tempo e escreve uma carta de lamento pela desolação, da destruição de Jerusalém, o último bastião do país de Judá, antes da terra ser dominada completamente por Nabucodonosor. Semana passada nós vimos que Nabucodonosor fez 3 campanhas militares e a terceira foi a que foi mais devastadora. Foi nela que o rei foi preso e os filhos do rei foram mortos. O rei foi cego, foi cegado, né? Como expressão de temor de Nabucodonosor a Deus, porque o profeta tinha dito que ele não mataria o rei Zedequias, e ele disse: seja como disse o profeta, você vai ficar cego depois de ver a morte dos seus filhos, isso vai ser a última coisa que você vai ver nessa face da terra. Que imagem terrível, né? E no exílio, Jeremias também via uma imagem de uma nação sem uma base física. A gente estuda na ciência política que existem 3 elementos para que um Estado, um país exista: o povo, né, o território, a língua. E nesse caso, o que é que falta para aquele país? O que falta é a base física, a terra prometida que foi conquistada. E essa conquista gera muitos sentimentos controversos. Primeiro, porque se acreditava que naquela época em que existiam as guerras de conquista e que as nações elas adoravam vários deuses falsos, ídolos pagãos, sempre se acreditava que a vitória de um povo sobre outro povo significava a vitória do seu Deus sobre o Deus do seu inimigo. Mas neste caso particular, quando os babilônicos entram em Jerusalém, eles mesmos dizem: foi o Deus de vocês que fez isso com vocês, porque vocês abandonaram o Deus de vocês. Os próprios babilônicos reconheciam por quê? Porque passaram vários meses no cerco às muralhas de Jerusalém, e dentro de Jerusalém havia um homem cuja vida era uma vida consagrada a Deus, Jeremias, que constantemente dizia: Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Do lado de dentro ele era odiado, porque era como se fosse um desertor. Ele pregava, ele profetizava contra a sorte de Jerusalém e do país de Judá. Do lado de fora, os babilônicos, quando ficavam sabendo daquilo que estava sendo dito lá dentro, eles ficavam ainda mais entusiasmados, ficaram mais motivados para permanecer no cerco e violar aquele cerco e entrar em Jerusalém e dominar aquela terra. De modo que quando eles entram em Jerusalém, das primeiras coisas que se busca fazer e remediar era livrar o pobre do profeta Jeremias, que estava preso no corpo da guarda, numa gaiola, e ele é livre então, e o rei dá a ele liberdade de viver onde ele quisesse. O novo rei, né? Ele que colocou o seu domínio sobre Jerusalém. E essa é a visão geral do quadro. Jeremias é levado para o Egito, e no Egito ele escreve um lamento. Ele pensa muito a respeito de todas as coisas que tinham acontecido ao seu povo. E o livro de Lamentações é uma expressão dos 3 livros que existem de lamento na Bíblia. 1 de Pedro, lamento e tristeza e dor pela perseguição que a igreja sofria naquele tempo. O livro de Jó, que a gente teve a oportunidade de há pouco tempo, inclusive, de meditar no livro de Jó. E o livro de Lamentações. São os 3 livros que falam do sofrimento de uma forma mais profunda. E no livro de Lamentações, Jeremias ele vai analisar a situação do seu povo e vai expor o que era o sentimento do povo. No verso 3 ele disse: nós somos órfãos de pai e as nossas mães são viúvas. Nós temos que comprar a água que nós bebemos. A nossa lenha a gente só pode usar pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Nós estamos exaustos. Nós não temos como descansar. Ou seja, a servidão foi muito pesada. Ele diz: nós temos que nos submeter ao Egito, à Síria, para conseguir pão.
Os nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Já estava falando de uma nova geração, né? Algum tempo depois da invasão. E ele continua dizendo: a nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados pelas mãos. Não se mostra nenhum respeito aos idosos. Os jovens trabalham nos moinhos. Os meninos cambaleiam sob o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. A alegria fugiu do nosso coração. As nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por esse motivo, nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho, porque o Monte Sião está deserto e os chacais perambulam por ele. Essa é a visão de Jeremias sobre a situação da sua nação. Os sentimentos que afloram são, com aquela queda, são de humilhação, de vergonha, tristeza, fome, medo, abandono, necessidades, insegurança, sede, orfandade. São muitos sentimentos pesados, né, que trazem ao profeta um lamento, um pesar por tudo aquilo que se abateu contra o país de Judá, o povo do antigo reino de Israel. Mas existe algo no verso 16, quando ele diz: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, ele diz: porque pecamos. Em outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. Meus irmãos, percebam que aqui, no verso 16, quando ele reconhece isso, ele nos abre uma porta, ele nos traz uma janela aberta para que haja uma restauração, para que ainda se possa contemplar no meio do povo uma esperança de restauração, de um reino futuro que havia sido prometido por Deus pela boca do próprio profeta Jeremias e por outros profetas, que aquela tribulação iria acabar. Era um momento, era uma coisa temporária. E que, como a palavra nos diz, Deus não deixa ninguém passar por uma provação além daquilo que possa suportar. E o sofrimento seria temporário, com a finalidade pedagógica, mas que haveria uma restauração ao final daquele tempo, e que o país ainda poderia esperar por essa restauração, e Jeremias abre as portas para que essa restauração aconteça, quando ele confessa o seu pecado como nação. Ele se faz como porta-voz de um povo pecador, dizendo: tudo isso aconteceu porque pecamos. E isso é fantástico. E isso realmente é algo que nós precisamos olhar com mais exatidão e com mais atenção. É comum, quando o ser humano passa por determinadas situações na vida, uma das estratégias das nossas mentes carnais é encontrar culpados. Culpados externos. A gente é especialista em colocar a culpa nos outros, a apontar, a acusar, até mesmo em uma atitude de defesa. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e abandona o seu pecado vai alcançar a misericórdia. A palavra diz que se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, como a confissão é importante como um divisor de águas. Um divisor de águas, gente, numa cordilheira, é o ponto mais alto, em que quando a chuva cai, uma parte vem para uma face e a outra parte vai para outra. É o ponto divisor, que normalmente é usado como metáfora
para dividir uma realidade da outra. Aquela realidade que nós vimos aqui, com essas palavras todas aqui, humilhação, vergonha, tristeza, fome, medo, abandono, necessidade, sede, insegurança, estava prestes a ser tornada numa nova realidade. Quando eu digo prestes, eu não estou falando que fosse há pouco tempo, mas havia esperança de que no tempo que Deus determinou, houvesse a restauração da nação. A nação, então, ela seria honrada novamente, ela seria de novo um país próspero e, de fato, ainda é. Ainda hoje, o país de Israel é uma nação próspera, uma nação que ainda é uma nação importante no contexto das nações no tempo de hoje. Por quê? Porque Deus é fiel. E olhando para a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus, a gente viu lá em Lamentações 3, né, que ela é o tema principal da carta de Lamentações. Algumas pessoas pensam que é só um livro de reclamações. Não é. É um livro que exalta a fidelidade de Deus. O texto central do livro de Jeremias está em Lamentações 3, do 16 ao 22, que a gente leu essa semana no culto de oração e no pequeno grupo. E olhando para a fidelidade de Deus, para a bondade de Deus, para a misericórdia de Deus, Jeremias dá o primeiro passo para que a restauração aconteça. Ele se coloca como porta-voz do povo. O profeta era porta-voz de Deus. O profeta sempre foi boca de Deus. Mas no livro Lamentações, Jeremias se coloca como porta-voz do povo, confessando o pecado a Deus e pedindo a intervenção de Deus. Ele diz: nós pecamos, e essa é a razão porque tudo isso aconteceu. O que Jeremias nos ensina, primeiramente, é a importância de nós termos uma avaliação justa de nós mesmos, uma autocrítica, de a gente não se comportar como hipócritas, como os fariseus do tempo de Jesus, que Jesus disse: vocês observam um cisco no olho do irmão de vocês, mas não retiram uma trave que está nos olhos de vocês. Primeiro retire a trave do seu olho, depois você vai observar no cisco do olho do seu irmão. Ou seja, primeiro avalie a si mesmo. E se você avaliar bem a si mesmo, não vai ter nem tempo para avaliar o outro. Porque nós temos tantas coisas. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas depois do pecado, o grande pecado que ele cometeu, do adultério e do homicídio do homem traído, ele escreve um belíssimo salmo, Salmo 51, dizendo: Senhor, vê se existe algo em mim, algo que eu ainda não tenha me arrependido, algo que ainda falta ser restaurado, para que eu possa de novo estar na tua presença. Ele orou pela restauração, confessando o seu pecado no Salmo 51, e Jeremias faz a mesma coisa. E todo aquele que quiser, queridos, restauração diante de Deus, precisa começar confessando. Deixar de lado as acusações e tratar com responsabilidade as suas próprias confissões. Porque todos nós temos pecados. E nós não podemos, em hipótese alguma, nos conformarmos com o pecado. Não é por isso que Paulo escreveu em Romanos 12, no verso 1 e 2, não vos conformeis com o mundo. O mundo é governado pelo príncipe das trevas, o maligno, que conduz como verdadeiro pai a vida daqueles que o têm como pai e que agem como seus filhos. A Bíblia deixa de uma forma muito clara um divisor de águas entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da perdição. Algumas pessoas não se veem nessa condição, mas quem não está servindo a Deus está servindo ao outro. Não vou nem falar muito nele, porque aqui ele não tem lugar nem espaço. Todo o espaço que nós temos aqui é para dar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E a gente precisa reconhecer os pecados que a gente comete, inclusive eu. E a gente ser honesto mesmo diante de Deus e dizer: Senhor, vê se existe algo em mim, Deus, que ainda precise ser corrigido. Alguém disse aqui, eu tenho muito, não sei nem quem foi, não quero nem saber, mas assim, eu posso dizer para vocês que eu também não faço diferença, não, eu também tenho bastante.
E Deus, ele quer transformar as nossas mentes. Ele quer mudar nossas vidas e quer usar nossas vidas para que outras pessoas também possam ser transformadas. Qual é o papel da história de Israel na história da revelação? É a gente olhar para um povo que foi chamado para ser testemunha de Deus no meio de incrédulos e que falhou na sua missão. Qual é a maior prova da falha de Israel? Eles simplesmente crucificaram o Filho de Deus, o Messias prometido, e ainda esperam pelo Messias que eles crucificaram há 2000 anos atrás. Essa é a maior evidência da falência de Israel como comunidade missional. Em seu lugar, Deus levantou a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o povo missional de Deus, composto a partir daqueles que eram judeus crentes, como Pedro, como Paulo e como tantos outros, com os gentios que foram se chegando à fé através da pessoa de Jesus Cristo, entendendo que o ministério de salvação não era somente para Israel, mas para todas as nações, para que em todas as nações as pessoas pudessem ter uma oportunidade de arrependimento de pecados, de conversão e de ajuste de rota, para que cada um deixe de andar os seus próprios caminhos e passe para andar de acordo com os caminhos de Deus. Essa foi a história de vários dos reis. É interessante que tanto o livro de Reis quanto o livro de Crônicas narram no Reino do Norte, em regra, reis, aliás, nos dois, em regra, reis que foram completamente avessos à palavra de Deus, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Só que no Reino do Sul ainda existem muitos reis, como Josias, por exemplo, que eram reis tementes e que se empenharam em fazer reformas religiosas, ensinar o povo quem é o Deus verdadeiro, restaurar aqueles ritos judaicos que haviam se perdido para que o povo tivesse a sua comunhão restaurada com Deus. E é justamente por conta dessa disposição desses reis do sul especificamente, que foram descendentes de Davi, que honraram o nome de Davi, que o Reino do Sul ainda prorrogou a sua existência por vários anos depois que o Reino do Norte caiu. Deus ainda manteve a soberania, né? Esse é um conceito moderno, não se fala de soberania naquela época, durante muito tempo, até que Judá caiu. E essa imagem aqui, ó, ela retrata exatamente aquilo que aconteceu com o povo. Uma árvore caída. Observa as raízes dessa árvore. Elas se despegaram do solo, da base que dava sustentação. Quem é a base da nossa sustentação? É o nosso Deus. Essa árvore caiu. Se adotarmos ela como uma metáfora do povo de Judá, essa árvore caiu por falta de sustentação. As raízes perderam a conexão com a base que lhe dava sustento. O povo perdeu a conexão com Deus. Qual era o propósito de Deus? Era algo completamente diferente. O propósito de Deus é como uma árvore frutífera. Aliás, o próprio Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, mas aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, como está no Evangelho de João. Se você permanecer ligado à videira verdadeira, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês vão dar muito fruto, fruto abundante. O que Deus quer na vida de um crente em Jesus Cristo é frutificação. Para que a gente possa frutificar, para que a gente possa ter uma restauração de vida, para que a gente possa caminhar nos caminhos de Deus, em primeiro lugar a gente precisa confessar. Arrependimento, confissão. Depois, caminhar na direção da frutificação. Isso exige conexão com Deus. Olha de novo as raízes dessa árvore caída. Elas perderam a ligação. A gente precisa manter essa ligação intensa, todo dia. Isso é a minha vida com Deus. Os profetas, como Jeremias, eles tinham muito tempo com Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus, ele tinha muito tempo a sós com Deus. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus passava a noite em oração. Até para escolher o traidor dele, ele passou a noite orando. Ele já sabia quem era. O filho da perdição. E ele nos dá um exemplo de como deve ser a vida daqueles que buscam viver pelo Senhor e para o Senhor. Aqueles que buscam frutificar, aqueles que buscam conexão, de ser essa planta linda aqui, que é o que Deus deseja para o seu povo. Esse era o propósito de Deus. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente disso. Por quê? Por falta
de raiz. A raiz é o que deveria fazer a diferença. O que dá sustentação à planta é a raiz. Quando alguma planta numa chuva ela se quebra e se parte e a raiz fica exposta, é evidência de que houve então essa perda de sustentação. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor e tem prazer nela, e que medita de dia e de noite, vai ser como um carvalho plantado junto a ribeiros de águas correntes. Essa imagem é uma imagem belíssima, porque nos mostra a imagem de uma planta plantada junto à água, que é fonte de vida. Por que ela é tão viçosa? Por que ela é tão bonita, frutífera, na estação certa? Porque as suas raízes buscam, elas se prolongam na direção da água, que é fonte de vida. Até a natureza nos ensina o esforço que uma planta faz para buscar a fonte de vida. A fonte de nossa vida é o nosso Deus. E não há esforço que a gente possa fazer que possa ser demais para que a gente possa estar conectado à fonte de vida, à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, Criador e Redentor, que é o Redentor de Israel, mas também é o Redentor dos gentios e é o nosso Redentor. Jeremias diz: porque pecamos, nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nada sobrou, aparentemente, daquilo que era o teu projeto original, Deus. Porque pecamos. E ele deseja voltar a ser uma nação próspera. Isso me lembra, mais uma vez, o texto de Deuteronômio, quando Moisés, um pouco antes do povo entrar na terra prometida, semana passada eu falei de Josué, que disse: se vocês abandonarem o Senhor, vocês vão perder a terra que Deus está dando para vocês. Vocês vão ser levados para o exílio. Josué foi um profeta, Moisés foi um profeta, e Moisés disse, Deuteronômio 28. Eu tirei algumas partes, porque esse texto é um texto longo, vale a pena ser lido todo o Deuteronômio 28. Bênçãos e maldições. Bênçãos até o versículo 14, maldições do 15 até o final. E eu tirei só alguns deles. Versículo 13 de Deuteronômio 28, Moisés disse: se vocês obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor, Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que vocês fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último. E fará também com que a fama de vocês cresça e nunca diminua. Isso é sinal de honra. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro. E nunca adorem, nem sirvam outros deuses. Esse era o desejo de Deus. O que aconteceu com o povo foi uma coisa lamentável. E ele diz, porém, no verso 15, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, diz, ou seja, este mandamento, e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Verso 25, o Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários, dentre tantas outras coisas, doenças, turbações de diversas ordens. Ele diz, o Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários. Sairás contra eles por um caminho, mas voltarás por 7 caminhos fugindo deles. Serás motivos de horror para todos os reinos da terra. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Esse quadro precisava ser mudado. E aí eu me lembro que no livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 7, em resposta a uma oração feita por Salomão, essa oração foi profética, porque Salomão, ele profetizou que essas coisas todas iam acontecer, ele só não sabia que ele mesmo ia ser o primeiro dos idólatras. E Salomão diz, se o povo se desviar dos teus caminhos e adorar outros deuses, e o Senhor se aborrecer sobremaneira com o seu povo e os enviar para outras nações e mandar os seus inimigos prevalecerem sobre ele, mas se o seu povo, que se chama pelo teu nome, né, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a tua face, Senhor, ouve as orações do teu povo.
E Deus respondeu, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquela terra precisava ser sarada. Era necessário confissão. Era necessário buscar a Deus com confiança, crendo na fidelidade de Deus, como o próprio Jeremias, no primeiro versículo do Jeremias, Lamentações 5, ele diz: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Ele se volta para Deus dessa forma, com confiança, que Deus é bom. E eu quero dizer para você que não existe calamidade no mundo, não existe nenhuma situação tão desesperadora neste mundo em que qualquer um de nós possa estar, que nós não possamos contar com a intervenção daquele que tudo pode e cujos planos não podem ser frustrados. Aquele que é especialista em transformar o mal em bem. Aquele que transformou a escravidão de 400 anos do Egito, escravidão em 400 anos no Egito, numa libertação da noite para o dia, que não deu tempo nem do fermento fazer a sua ação no pão que ele mandou que se servisse para celebrar a Páscoa, a Pessah, que significa a libertação. Aquele que fez com que no deserto é uma metáfora para essas situações difíceis da vida, o povo tivesse suprimento de água e de alimento. Esse suprimento aconteceu de uma forma, muitas vezes, miraculosa. Maná, água fendendo da rocha, codornizes aparecendo do nada, para que o povo aprendesse a conhecer esse Deus e, no momento certo, entender que esse Deus é um Deus que quer que as pessoas o busquem e que quer consertar os nossos caminhos. Ele quer endireitar as nossas veredas. E para que isso aconteça, é necessário, em primeiro lugar, confissão. Em segundo lugar, uma oração de petição e súplica. Senhor, olha para a minha vida. Olha para a minha situação. Olha para a situação de alguém por quem eu quero interceder e que passa por uma calamidade. Peça com confiança. Confiança na bondade de Deus e na misericórdia de Deus. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Jeremias tanto buscou algo, e em determinado momento ele diz assim: será que isso vai durar para sempre? Esse castigo não durou, não duraria, porque Deus é fiel e ele prometeu que assim faria. Logo logo a gente vai chegar no livro de Esdras, no livro de Neemias, e a gente vai ver a continuação dessa história depois do retorno com um descendente de Davi, Zorobabel, à frente do povo, para que a gente não tivesse dúvida de que as promessas de Deus, elas continuam através da linhagem de Davi, através de um rei cujo reinado nunca se acabaria. É o reinado de Jesus Cristo, que se instala no coração de um ser humano que humildemente se arrepende dos seus pecados, confia nele e busca nele a restauração de vida que Deus quer fazer. Quem sabe hoje seja um dia de restauração de vidas em nosso meio ou no meio em que você se encontra. Quem sabe você está aqui hoje passando por alguma situação adversa, importante, talvez até parecida com a calamidade. Quem sabe você deseja apresentar a sua súplica a Deus. Quem sabe você veio aqui hoje aprender apenas que a sua provação, que não é tão grande assim, ela é temporária, mas o desafogo, preste atenção nessa palavra, o desafogo vem do nosso Deus. E você está aqui hoje para pedir a Deus: Senhor, olha para a minha situação, transforma a minha vida, transforma a minha sorte,
Estou usando a palavra sorte aqui apenas como um sinônimo daquilo que vai acontecer. Se esse é seu caso, eu quero convidar você a, durante a ministração, se colocar de pé. Eu quero estar intercedendo por você ao final dessa oração, dessa ministração que o nosso grupo vai fazer. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Será que você está tão perto de Deus, tão conectado quanto Ele gostaria? Será que as suas raízes estão fortes o suficiente para que quando venham os ventos contrários você possa ficar de pé? Será que a sua situação demanda uma intervenção que somente Deus pode fazer? Será que você hoje é capaz de dizer para Deus que você confia nele, que você quer pedir a Ele a intervenção dele? Fica de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida nesse instante. Eu quero pedir ao Senhor que milagres aconteçam na sua vida. Eu quero pedir que a santa providência dele possa fazer a diferença em você e que você possa testemunhar daquilo que Deus fez a partir da sua entrega de vida e dizer para ele: Senhor, o Senhor é meu Deus, eu quero o Senhor, eu quero a sua atuação, Senhor. Da forma como o Senhor fez com o teu povo, faz comigo nesse instante. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela alcança corações de filhos e filhas, Senhor, que declaram, Senhor, que confiam em ti, Senhor. Eu peço, Deus, a tua providência ser realizando na vida de cada um daqueles que hoje respondem positivamente à ministração da tua palavra e que com coragem, ao mesmo tempo com humildade, declaram que dependem do Senhor, que precisam de ti, que precisam da tua intervenção. São situações grandiosas, são situações pequenas, são diferentes situações, mas todas elas necessitando, Senhor, da tua intervenção pela qual nós te pedimos, Senhor. Transforma, Senhor, a realidade daqueles que passam por calamidades, meu Deus, numa realidade de glória. Protege, Senhor, as famílias que estão passando por tribulações, a saúde. Ah, Deus, existem projetos tão lindos, Deus, que o Senhor mesmo colocou nesse mundo, que precisam se cumprir através de cura, Deus, de enfermidades. E há pessoas entre nós hoje, Senhor, que declaram que necessitam, Pai, da tua providência nessa área também, Senhor. Seja qual for a área, Deus, que o teu povo, cada um especificamente, Deus, pede a tua intervenção. Eu oro, Senhor, humildemente, pedindo que, de acordo com a tua boa vontade, faça a obra na vida deles. Traga arrependimento aos corações daqueles que, Pai, estão se arrependendo de pecados. Traga salvação àqueles que estão se declarando como o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas, e eles se declarando como servos. Traga mudança de mentalidade, traga mudança de vida, Senhor. Age em nosso favor, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus.